Você tem medo de falar em público? Muitas pessoas me procuram e me pedem ajuda para poder enfrentar uma plateia ou até mesmo para fazer uma apresentação de negócio para o chefe, para o dono da empresa. Às vezes as pessoas ficam nervosas. E algumas pessoas, provavelmente você que está vendo esse vídeo, você já pode ter visto até vídeo de outros professores, de outros coaches ou psicólogos, ensinando técnicas para que você perca o medo de falar em público. E deixa eu falar uma coisa para você. De fato, não é tão simples assim eliminar um comportamento, que isso é um comportamento, né? Eliminar um comportamento que sabota o seu objetivo desejado. Por quê? Quando você vai se dirigir a uma plateia, você quer fazer uma ótima apresentação. Só que no percurso existem vários fatores que podem fazer com que você não consiga entregar aquela performance que você estava esperando. Agora existe aí uma diferença entre medo e fobia, tá? O medo, ele está associado à ansiedade. Então, quando você fica sabendo que vai ter que fazer uma apresentação em público, você já começa a se preocupar. Então, você começa a ter vários comportamentos que normalmente você não teria se você não soubesse que teria que fazer uma apresentação. Então, esses comportamentos que eles surgem são comportamentos oriundos de uma ansiedade, um medo de algo que vai acontecer no futuro, certo? Então, quando você vai para um treinamento que é para te ensinar a falar em público, ou a perder, ou a gerenciar o medo, o terapeuta, o psicólogo, ou o treinador, ele precisa primeiro identificar se você tem fobia ou se você tem medo. A fobia, de fato, é o medo de se colocar na frente das pessoas. Então, eu vou chamar você para falar em público, você vai ficar tranquilo, não vai ficar ansioso nem nada, só que quando chega lá, vai dar um branco. Quando chega lá, você não vai sair do jeito que você gostaria que saísse, né? Porque naquele exato momento apareceu o fator que fez com que você travasse. Então eu tenho que identificar em você se o teu problema é em frente ao público, se o teu problema é o medo ou se o teu problema é a fobia. Porque se o problema for ansiedade, é uma abordagem diferente que eu vou ter que fazer com você. Se o seu problema for, por exemplo, a fobia, aí já é uma outra abordagem. É uma abordagem totalmente diferente. Olha só, vou te dar mais um exemplo disso aqui. Você tem medo de sapo? Você tem medo de cobra? Você tem medo de barata? Bom, se você não tem medo nem de cobra, nem de barata e nem de sapo, você não vai ficar ansioso com o que eu estou te falando aqui agora. Se eu disser para você que quando você sair daqui do vídeo, você vai encontrar uma barata na sua cama, você não vai ficar com medo, porque você não tem esse medo, né? Você não vai ficar ansiosa com isso. Você não tem essa fobia. Agora, se eu disser para você, você tem medo de barata, e você fala, eu morro de medo de barata. E se eu disser para você, quando você sair daqui vai ter uma barata na sua cama, é possível que você fique ansiosa com algo que vai acontecer quando você sair. Será se o Israel estava correto? Será se o que ele falou realmente faz sentido? Então, é importante você identificar, se você não vai passar por um treinamento desse, é importante você identificar se o que você sente ao falar em público é medo ou se é fobia. E se for medo, tem várias abordagens. Por exemplo, pode ser o medo das pessoas, pode ser o medo do julgamento, pode ser o medo do equipamento, pode ser o medo da câmera, da filmadora. Então, a câmera está lá em frente de você. Quando você olha para aquela câmera e vê que ela está te filmando, ela dispara um gatilho emocional e que faz com que você entre no modo lutar ou fugir. Aí o teu organismo vai disparar muita adrenalina, muito cortisol e até mais cortisol, né? E você vai acabar ali ficando inerte diante da situação. Pode ser que seja ansiedade, aí você vai ter mais sudorese, mais estresse também, né? Que você vai e talvez você nem chegue lá na frente, você nem tenha coragem de entrar lá na frente, porque você ficou muito ansiosa. Tem gente que desmaia, tem gente que tem problemas intestinais, né? Então é muito importante a gente primeiro descobrir isso, para depois a gente descobrir qual vai ser a abordagem correta que a gente vai fazer com aquela pessoa, né?
para que de fato o seu método seja eficaz nessa abordagem de ajudar a pessoa a perder o medo de falar em público. E por sinal eu tenho um treinamento que chama Gigante dos Palcos. Lá eu tenho uma abordagem que ela trabalha bastante essa parte da PNL. Então eu faço uma abordagem lá que eu faço uma regressão com você e a gente trabalha isso de uma forma inconsciente para que você consiga fazer uma boa apresentação. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você quiser conhecer mais o meu método, que é o método Gigante dos Palcos. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.